Hoje a gente tem um tema absolutamente fascinante pela frente. Quando a gente ouve o nome de Sandro Ferenczi, a primeira coisa que vem à mente, bom, para muitos que estudam a psicanálise, são aquelas inovações técnicas geniais e o trabalho profundíssimo dele sobre o trauma clínico, né? Mas e se a contribuição mais radical do Ferenczi não for só sobre o que acontece ali no divã, mas sim uma forma inteiramente nova de pensar sobre a própria ciência? É exatamente esse tesouro negligenciado que a gente vai desvendar nessa nossa análise de hoje. Para fazer esse mergulho, a gente vai usar um roteiro excelente, que é o artigo acadêmico Um e Outro, Ferenczi e a Epistemologia, escrito por Leonardo Câmara e Regina Herzog. Esse texto vai ser o nosso mapa definitivo. A partir da análise rigorosa que eles fazem, a gente vai decodificar todo esse pensamento complexo e as inquietações filosóficas desse pioneiro. E o nosso percurso vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai explorar esse legado oculto de Ferenczi. Depois, passar pela crise do materialismo, entender o lugar exato da psicanálise nisso tudo e, então, revelar o método do ultraquismo, que é a grande sacada dele. Por fim, a gente traz tudo isso para a nossa realidade, para ver a relevância de fato para o presente. Então, vamos começar pelo começo. O legado oculto de Ferenczi, que vai muito além do trauma clínico. A verdade mais surpreendente aqui é que o Ferenczi passava longe de ser aquele filósofo de poltrona, sabe? Aquele pensador isolado do mundo. Pelo contrário, as reflexões dele sobre ciência e conhecimento nasceram de uma necessidade desesperadamente prática. Ele estava tentando resolver falhas clínicas reais da época dele. Porque pensem bem, quando a teoria falhava em aliviar o sofrimento de carne e osso ali na frente dele, ele ia lá e questionava a raiz do próprio conhecimento científico. Essa base epistemológica dele é sem dúvida um tesouro esquecido que moldou secretamente muita coisa na evolução do pensamento psicológico. E isso nos leva à crise do materialismo, e a esse binário extremamente rígido da ciência. Olha só, para entender as soluções do Ferenczi, a gente precisa olhar para o cenário daquela virada de século. O conhecimento estava rachado. Existia um embate quase violento entre as ciências da natureza e as ciências do espírito. De um lado desse ringue, a gente tinha o idealismo. Para o Ferenczi, isso era muito associado ao solipsismo, que é basicamente a ideia de que só a nossa própria mente é real. E o mundo lá fora é, bom, uma ilusão, uma construção nossa. O sujeito fica no centro de absolutamente tudo. Só que, na prática, essa abordagem era distante demais do sofrimento humano real. Simplesmente não dava conta das dores reais ali da clínica. E aí, do outro lado da moeda, em um contraste absurdo, a gente tinha o materialismo. Essa corrente dominou geral durante o boom científico do século XIX. A ideia aqui é que tudo se reduz à matéria. O pensamento, é só um subproduto mecânico do corpo, um mero efeito secundário. E essa visão atropelou tudo e virou o paradigma principal da psicologia na época. Mas, como a gente vai ver, essa tal vitória da objetividade cobrou um preço altíssimo. A tragédia desse modelo puramente materialista foi profunda. A psicologia acabou ficando restrita a medir reações superelementares, tipo motricidade, percepção sensorial, literalmente só o que podia ser pesado e medido numa régua. E o resultado? Uma esterilidade teórica completa. Tentando transformar a mente numa espécie de física de partículas, a ciência simplesmente perdeu a capacidade de tratar problemas complexos. O próprio Ferenczi chamou isso de falência total no tratamento das neuroses. Basicamente, a ciência perdeu o contato com a loucura e com a experiência humana real. O que nos traz para o lugar da psicanálise? Como o Ferenczi usou a sua própria área para mapear essas filosofias da mente? Diante de um cenário tão infértil assim, o Ferenczi teve um insight de gênio. Ele usou os próprios mecanismos psíquicos para diagnosticar as atitudes filosóficas. É brilhante. Ele olhou para o idealismo e disse: isso aqui é introjeção. É como se o pensador engolisse o mundo, reduzindo tudo a um egocentrismo meio infantil, regido ali pelo princípio do prazer, quase uma neurose mesmo. Por outro lado, ele diagnosticou o materialismo como uma projeção cefera. É aquele estado onde a pessoa nega tanto o próprio ego que se dissolve completamente no mundo externo objetivo. É um apego tão rígido à matéria que vira uma verdadeira alienação, muito parecido com um traço de paranoia. E a grande sacada é que a psicanálise precisava observar tudo isso do lado de fora. O Ferenczi bateu o pé dizendo que a psicanálise tem que ser autônoma, não dá para escolher um lado. Ela não pode ser engolida por esse idealismo infantil e muito menos colonizada pelo materialismo alienante. Mantendo essa imparcialidade, uma espécie de agnosticismo, digamos assim, a psicanálise conseguia conservar a sua objetividade e o seu poder criativo limpos para, de fato, tratar as pessoas. E aí a gente chega no coração do nosso mergulho, o método do traquismo, ou seja, essa oscilação
dinâmica. Mas, afinal, o que é exatamente esse tal de ultraquismo? É uma palavra bem incomum, raramente discutida fora dos círculos acadêmicos mais fechados, mas é a chave para transcender todos aqueles limites da ciência. Bom, a palavra vem do latim ultraque, que significa literalmente um e outro. E reparem bem, não é um ou outro, é um método de diálogo analógico. Na prática, é um jeito de trabalhar que busca criar relações ativas e vivas entre campos do conhecimento que, olhando de fora, parecem não ter absolutamente nada em comum. E como essa engrenagem funciona? Primeiro, o ultraquismo pega emprestado, com muita audácia, conhecimentos e metáforas de outras ciências, tipo a biologia. Segundo, cria uma via de mão dupla, um vai e vem contínuo entre o mundo objetivo da matéria e o mundo subjetivo da mente. Mas o terceiro ponto é o verdadeiro pulo do gato. Ele se recusa a criar uma síntese pacífica. Não tem essa de fundir as coisas num meio termo morno e confortável. A ideia é gerar de propósito uma instabilidade na teoria. É só imaginar um pêndulo oscilando de um lado para o outro com muita energia, sem nunca parar no centro. A essência da ideia é essa: pura instabilidade. O ultraquismo é projetado para ser um embate, uma colisão, às vezes bem violenta entre disciplinas. Cruzando saberes opostos, a gente não coloniza um campo com a regra do outro. A gente força o nascimento de conceitos teóricos inteiramente híbridos. Um exemplo épico disso foi o famoso livro Thalassa, onde o Ferenczi cruzou, sem o menor medo, a psicanálise com a biologia para decodificar sentidos ocultos na natureza. Ele quebrou barreiras de um jeito que a ciência mais ortodoxa da época nem ousava sonhar. E isso nos leva à nossa última etapa: a relevância de tudo isso para o presente, para escaparmos dessa mesma armadilha materialista. A advertência que o Ferenczi deixou soa como um alarme tocando bem alto para a gente hoje. Aquela preocupação do século passado está acontecendo de novo, agora mesmo, na psicologia contemporânea. Existe uma força imensa empurrando para projetos epistemológicos extremamente materialistas, onde toda a dor e a história do sujeito acabam friamente reduzidas ao cérebro. A gente está, mais uma vez, flertando perigosamente com aquela mesmíssima armadilha estéril que quebrou a clínica lá no século XIX. A saída, segundo a obra de Ferenczi, não é recuar para o nosso próprio dogmatismo. A saída é abraçar a instabilidade. O ultraquismo pede para a gente convidar mundos estranhos e conhecimentos super diferentes para bater de frente com o que a gente já sabe. Diante das formas de sofrimento que a gente vê hoje, com essas relações mediadas por tecnologia, o predomínio da vergonha em vez daquela culpa clássica, cruzar essas fronteiras teóricas é fundamental para a ciência continuar viva e não congelar em referências mortas. E chegamos ao ponto central dessa nossa reflexão. Como é que a psicanálise e a psicologia podem manter a sua vitalidade e a sua potência criativa hoje, sem serem engolidas por paradigmas materialistas tão rígidos? Talvez entender a genialidade do Ferenczi, navegando sempre entre um e o outro, seja justamente a resposta que a nossa ciência moderna tanto necessita.